Bom dia, boa tarde, boa noite, graça e paz, e a paz do Senhor Jesus Cristo. É um privilégio poder estar aqui com vocês mais uma vez, mais uma oportunidade de poder dividir de forma bem panorâmica e rápida aqui a palavra de Deus. Desde já peço que você possa se inscrever no canal, possa curtir, deixar o seu like, se sentir à vontade, escrever o seu nome ou o nome de um familiar que você deseja que eu possa fazer uma oração por ele. Certamente estarei orando, porque a oração é algo que precisa estar na vida do crente. Então vou convidar você, meu amigo, minha amiga que tem me acompanhado aqui. Quero te agradecer desde já por sua presença. Se não fosse vocês, a gente não tem como desenvolver esse belíssimo trabalho. Que esse trabalho, na verdade, que eu sempre gosto de atribuir, é uma agenda de Deus e não minha. Deus, em sua perfeição, moveu meu coração para que esse canal pudesse dar os seus primeiros passos. E é o que está acontecendo. Ainda estamos nos primeiros passos, mas é o tempo que nos faz prosperar na obra de Deus. Então, vou te convidar a abrir aqui no livro, na carta de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, está aqui. Eu vou ler o versículo 1 e o 2, que diz assim, o subtítulo, o caráter da pregação de Paulo, e diz assim: eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, o crucificado. Paulo nos traz aqui um ensinamento muito grande. Eu não vou me aprofundar muito, porque isso aqui é um estudo para que possamos permanecer muito, mas muito tempo debatendo, porque a carta de 1 Coríntios é muito complexa. Você quer ver uma igreja ou identificar uma igreja para arrumar e consertar as coisas pelo Espírito? É só ler 1 Coríntios, existe um contexto atrás dessa fala de Paulo. Esse contexto parte do capítulo 1, versículo 10, sobre a exortação à unidade, porque os irmãos estavam agindo como partido político dentro da igreja. Uns eram de Apolo, outros eram de Paulo, outros eram de Cefas e outros de Jesus Cristo. A igreja não pode ter partido político. A igreja não tem dono. A igreja ela é de Deus. Isso não é uma realidade hoje no nosso meio. As pessoas se julgam donos da igreja, dono das pessoas, dono daquilo que Deus a entregou. Às vezes não é zelo. Zelo é uma coisa, agir como dono é outra. E Paulo nos ensina, a partir do versículo 1, que devemos ter unidade. E para que não haja dissensão nessas escolhas políticas e partidárias, eu sou desse, eu sou daquele outro, e aí eu falo com propriedade, porque tenho experiência, graças a Deus, para identificar isso de forma muito tranquila, porque vivi isso também. Deus vem me preparando há muito tempo para que eu pudesse entender um pouco como funciona uma igreja de verdade, Então, e essa experiência é uma experiência pessoal. Paulo cita uma coisa importante aqui, no versículo 2, que ele diz: porque ele diz, eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, o crucificado. A pergunta que devemos fazer é o seguinte: foi Cristo que morreu ou foi Paulo, Cefas, Apolo? Quem é que morreu? A quem nós servimos? A Deus ou aos homens? E Paulo, ele centra de forma sempre cristocêntrica a sua fala, porque quando você coloca Jesus no lugar, no patamar que ele tem que estar acima de todos nós, não roubando a glória de Deus, porque Deus é ciumento, as pessoas roubam a glória de Deus por conta de suas vaidades, por conta de seus, como poderia dizer, de seus desejos, de achar que manda, de achar que é o dono da igreja. E vem ele aqui e diz: e vós? Eu te pergunto agora, o que você decidiu em sua vida? Ser de A, ser de B, ser de C ou ser de Jesus Cristo? Jesus tem um plano conosco, meus irmãos. Esse plano, eu, você, seja lá quem for, somos servos de todos. Jesus lavou os pés. E a gente às vezes tem essa dificuldade de lavar os pés dos outros. Mas entendendo que tudo que nós iremos fazer ou deixar de fazer tem que ser para louvor da glória de Deus.
porque a obra e os filhos são deles, não nosso, ou não teu, não daquele. Se somos o que somos, é porque assim o Senhor determinou. Então Paulo nos traz essa exortação sobre, olha, eu, irmãos, quando fui ter convosco, ele foi lá, anunciando o testemunho de Deus. Qual o testemunho? Jesus Cristo. Não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria humana, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, o crucificado. Se você fizer uma pergunta aos cristãos hoje, uma pergunta simples, quem é Jesus? Ninguém sabe responder. Quem é Jesus? As pessoas não sabem. Sabe por quê? Porque elas não estão interessadas em saber. Elas não estão preocupadas, como Paulo, em decidir, em saber apenas o que Cristo nos deixou. As pessoas estão preocupadas, infelizmente, muitas pessoas espalhadas por aí, com seu próprio ego, com seu próprio poder, com sua própria altivez, né? Esquecendo que o plano, que o alvo, que o principal é Jesus Cristo. Olhe sempre para Cristo, irmão. Não se apegue a homens, porque isso não é bom. O seu alvo e a sua base tem que estar inteiramente em Jesus Cristo. E quando alguém vier para fazer comentários com você, você tem que cortar. Que conversa é essa? É uma conversa que fala do meu Redentor? É uma conversa que vai falar do meu Salvador? Se for fofoquinha, se for desmediz, se for coisas que não irão edificar, se for piadinhas, eu paro aqui. Você pode, na autoridade do nome de Cristo, dizer que o Senhor te repreenda. E assim você corta o mal pela raiz, e assim Satanás não prevalece em sua obra de desunir, de arrumar uma confusão e tirar essa unidade da qual o Senhor Jesus preparou para todos nós. Obrigado por sua presença e paciência. É um vídeo curto e rápido. Que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine, te carregue nos braços dele. Receba Jesus em sua vida, o aceite verdadeiramente como um único e eterno Salvador, como aquele que foi crucificado, ressuscitou. Em João 14 diz: não turbe o vosso coração, tede bom ânimo, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu Pai há muita morada, há algo maravilhoso, da qual devemos nos preocupar, da qual devemos estar centrados. Que é isso? Saber, como Paulo, eu quero saber de Cristo, o que foi crucificado, eu quero entender melhor essa história, eu quero saber como é que se deu isso, eu quero entender por quê, eu quero por que Deus nos deu. Por que Cristo foi crucificado? O que aconteceu depois dessa crucificação? E quando a gente se centra apenas nas coisas de Deus, o céu é o limite. Que Deus te abençoe, que Deus possa estar dentro do seu lar te dando graça, paz, alegria e felicidade. Em nome de Jesus. Obrigado por sua presença mais uma vez. Amém, Senhor. Amém.